Ora viva, saudações a todos que nos acompanham, já chegamos e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do o nosso simpósio podcast. Hoje estarei aqui convosco a partir de 2 horas ou 1h30 para falarmos sobre um assunto que tem sumido, mas que deve estar sempre presente na nossa sociedade. Para você que nos acompanha agora, seja mais uma vez, seja bem-vindo a essa edição, sinta-se à vontade, porque hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que é o resgate dos valores morais e cívicos. Sei que se está a perguntar porque é que Soares não se encontra aqui. Hoje, infelizmente, o Soares está com dodói, já agora desejamos as suas rápidas melhoras, mas estarei aqui para fazer-vos companhia durante 1h30. Para falarmos sobre esse assunto que é bastante pertinente e importante, temos aqui no nosso estúdio 2 convidados especiais. Ao meu lado direito estamos com a Madalena Maquino, ela que é politóloga. Boa noite, Madalena. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também temos o nosso filósofo e professor Isidro Vunge. Boa noite, Isidro. Boa noite, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Então, antes de entrarmos para o nosso tema, por favor, vamos saber, Madalena, como é que está? Vamos falar um pouco. Como é que está? Estou bem, obrigada por perguntar. A sua ida para vir ao estúdio foi leve, cansativo? Foi por acaso muito leve, domingo, sem trânsito, né? As benesses do final de semana e cheguei cedo. Muito bem. Isidro, foi diferente? Já eu não tive a mesma sorte. E a companheira pôde acompanhar o trajeto todo que eu tive. Acho que também até devia pedir as minhas desculpas aqui pelo atraso. Não tem sido normal, mas aconteceu. Por conta de uma outra atividade também. Intenso. O importante é que já nos encontramos aqui para levarmos sempre o conhecimento para todos vocês que nos acompanham. Antes de começarmos, quero convidá-los a sentarem-se e a acompanharem-nos também nas nossas redes sociais. Temos aí no Facebook e YouTube. Podem sentir-se à vontade para partilhar, colocar o link, deixar os vossos comentários, porque nós precisamos, estamos aqui para todos vocês. Começamos assim agora, hoje, como vamos falar sobre o resgate dos valores morais e cívicos, vivemos numa sociedade em que tem apresentado a escassez desses valores. Então vamos falar sobre os valores, o resgate dos valores morais e cívicos, uma análise ontológica. Isidro, o que é a ontologia em filosofia? Bem, em filosofia, na verdade, dizer que a ontologia é uma disciplina ou uma cadeira filosófica. Nós, por exemplo, quando estudamos a filosofia, estudamos também esta cadeira, a ontologia, como um ramo da filosofia. E praticamente a ontologia é a disciplina ou a cadeira que vai tratar do ser. O ser em que perspectiva? Devemos saber, ou devemos ter noção de que tudo aquilo, em filosofia, propriamente em ontologia, tudo aquilo que existe é um quê? É um ser, ou seja, é particularmente um ente. Okay. Nesse caso, por isso é que definimos em filosofia que o ente é tudo aquilo que existe. O ente chega a ser tudo aquilo que existe. O copo, o telemóvel, a mesa, todos estes objetos passam a ser um ente. Então, na verdade, o ente é estudado na ontologia, que é uma cadeira filosófica. Portanto, a ontologia vai estudar o quê? O ser de uma forma mais abrangente. Porque além da ontologia também vai existir uma outra cadeira filosófica, que é a metafísica. Já aí o ser é tratado de uma forma mais específica, já a ontologia é muito mais abrangente com relação à metafísica. Então, nesse caso, tudo aquilo que existe
tanto faz no sentido real ou físico, conforme podemos também dizer, ou então no sentido imaginário ou mental, ele é abordado ou estudado na ontologia. Por isso é que a sua resposta, ou seja, na questão da definição do próprio ente, chega a ser tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós pensamos. Por exemplo, tem-se dito que existem seres ou coisas que às vezes falamos, mas não existem. Não. Quando citamos alguma coisa em filosofia, sim. Quando citamos alguma coisa, praticamente essa coisa passa a existir. Não importa se é real ou irreal, ou seja, ou imaginário. Por exemplo, fala-se muito sobre sereias, por exemplo, outros seres que supostamente só existem na imaginação do homem. E vocês dizem, não existe. Como não existe? Algo que não existe não se pode mencionar. Portanto, se citamos o nome, se falamos sobre essa coisa passa a existir. Pode existir não de forma real ou como um ente real, mas dentro da nossa imaginação. É aí onde Platão aparece com o mundo sensível e o mundo inteligível. Mas é uma questão, se calhar, que vamos abordar mais daqui para frente. É isso aí, Madalena. Alguma coisa crescente? Penso que seja característico dos filósofos, né, a questão das terminologias, a etimologia em si das palavras, mas de todo modo, de maneira resumida, né, a ontologia é ramo da filosofia, né, que estuda o ser na sua essência e todas as coisas à volta disso. Muito bem. Normalmente ouvimos a falar sobre valores morais e valores cívicos. Afinal, o que eles são, Madalena? Os valores morais são princípios que orientam-nos de maneira individual a questões ligadas à própria consciência de cada um, necessariamente também voltada à ética, e ajudam-nos a distinguir o certo, né, do errado. Temos desde respeito, a integridade, a lealdade, a solidariedade também, a responsabilidade, né? E todas estas, todos esses princípios à volta disso levam-nos à questão da moral, né? Já os valores cívicos em si são orientados por princípios que levam-nos à convivência em sociedade, né? Apelam-nos o respeito às leis, o respeito aos bens públicos, também a questão do fortalecimento da democracia e, consequentemente, o desenvolvimento do país. E nesta senda também afirma-se a sentimentos de patriotismo, civismo, né, voltadas ao civismo. Ok. Isidro, algo a crescer? Bem, na verdade, concordo plenamente com aquilo que a companheira aí acabou de expressar sobre os valores morais e valores cívicos. Basicamente, os valores morais, há pensadores, por exemplo, como Aristóteles e Levinas, são pessoas que tratam muito sobre a consciência, sobre a questão do comportamento e também da forma como o indivíduo vai lidar com os outros indivíduos na sociedade. Eles vão abordar de que os valores morais chegam a ser valores superiores com relação àquilo que são os valores cívicos. Por quê? Porque os indivíduos são regidos pela moralidade, ou seja, todo o ato que o indivíduo vai praticar tem a ver com aquilo que é a sua consciência, algo que tem a ver com a moralidade. Portanto, os valores cívicos, nada mais nada menos que aquilo que a colega, a companheira aí, Madalena, já teceu também, que tem muito a ver com aquilo que é a relação, tipo, a moralidade chega a ser mais exigente, porque parte particularmente da consciência do indivíduo, ou seja, é uma luta interna
com o indivíduo, ou seja, por si mesmo. Já os valores cívicos, nesse caso, aí tem a ver muito com aquilo que é a relação entre o indivíduo e o outro. Levinas também fala muito sobre isso, a ética do outro. Tipo, nós existimos não apenas para nós, ou seja, não existimos realmente para nós, mas para o outro. Então, quando tratamos sobre os valores cívicos, tem a ver com aquilo que é a relação com o outro, ou seja, dentro da sociedade. E a relação com o outro implica muita coisa na sociedade, a partir dos bens públicos, a partir do ambiente em si que frequentamos, as árvores, os animais, os bens públicos. Então, tudo isso aqui vai englobar nesse tipo de relação. E qual é a abrangência destes valores na sociedade? Bem, é muito importante quando abordamos sobre esta questão, sobre a moralidade ou a civilidade, né? E chegam a ser elementos muito, muito além daquilo que se calhar nós imaginamos, porque digamos assim, Kant, por exemplo, o filósofo Immanuel Kant fala muito sobre a universalidade da ação ou do ato que o homem pratica. Tipo, quando pensamos numa ação, não podemos pensar apenas por nós mesmos, mas pelo outro que está do nosso lado. Por exemplo, sempre que nós fazemos alguma coisa, muitas vezes nós chegamos a pensar de que as consequências desse ato vão ser diretamente para nós. Podem ser até diretamente para nós, mas também não deixará de abranger quem está do nosso lado. Por exemplo, quando eu, por livre, espontânea vontade, penso, por exemplo, em drogar-me ou consumir algumas substâncias tóxicas, por exemplo, eu vou dizer que a vida é minha. Tudo bem, a vida é tua, mas a responsabilidade é comum, é coletiva. Porque imagine quando você padecer com as consequências dos seus atos, por exemplo, das substâncias tóxicas que estás a ingerir, não será você próprio a se pegar e a dirigir-se a um hospital, porque já praticamente estarás debilitado. Alguém vai ter que deixar os seus afazeres para poder cuidar de você. Então é sobre isso aí, chega a ser muito, muito importante pensar nos atos e nas suas consequências. Então é nisso em que consiste a abrangência dos nossos atos, tanto morais quanto civis ou cívicos. Ok, Madalena, uma coisa? Sim, a abrangência no que toca aos valores morais, né? Eu vou aqui de maneira incisiva dizer que é de caráter individual, né? No que toca à moralidade é de caráter individual, ou seja, interpessoal. Okay. Isso porque ainda que influencia na formação do caráter, mas são essas coisas que levam-nos à questão da moralidade, em como tratamos, né, a nossa família, em como tratamos os amigos, também a questão da ética que precisa ser mencionada, porque é atendendo a ela e a maneira com que trataremos os nossos negócios, os colegas no trabalho. Então a questão da moral em si, ou dos valores morais, a abrangência nesse quesito é moldada de dentro para fora, por ser uma questão individual. Ao passo que a abrangência dos valores cívicos são moldadas da sociedade para dentro, né? Porque, como disse anteriormente, no quesito valor cívico envolve a convivência na sociedade, a maneira com que lidamos com os bens públicos, a responsabilidade, né, o patriotismo, entre todas essas coisas que acabam fomentando de que maneira a preservação e o fortalecimento da democracia também. E nós temos aqui os valores cívicos em si, né, essa abrangência como a promoção do bem comum, né? É essa questão coletiva no que toca a valores cívicos. Muito bem. Isidro, o que confere um fundamento ontológico a um valor moral ou cívico? Bem, o que confere o fundamento, ou seja, o que fundamenta a ontologia como um valor, ou
o que confere o fundamento ontológico a um valor. Bem, ontologia, como já partilhamos a princípio, é a ciência que vai estudar o ser. E o valor, nesse caso, por exemplo, trouxe aqui duas abordagens de Levinas, por exemplo. O que é que ele fala sobre este elemento aqui? Eu queria me afundar ou fundamentar-me na abordagem de Levinas. O fundamento não é uma essência abstrata, mas a própria relação ética com o outro. É o rosto do outro que me obriga, antes de qualquer fundamentação teórica. Para Levinas, a ética precede a ontologia. Não é que seja primeiro a ética e depois os valores que se apliquem a ele. É o apelo ético que é mais originário do que qualquer discurso sobre o ser. Ou seja, a ontologia praticamente deixa de ter sentido ou deixa de ter o valor que realmente queremos dar a ele quando desvincula-se da ética. Tipo, para Levinas, Levinas é um autor francês e ele fala muito sobre aquilo que é a relação entre as pessoas, a relação, e ele prioriza sempre o rosto do outro. Ele fala muito sobre o rosto do outro. Ele diz que sempre que querermos praticar um ato, devemos pensar sempre naquilo que são as suas consequências. Tipo, antes de ferir alguém, pensar sempre no eu. Imagine se fosse eu. Será que eu gostaria que esta ação ou que esta prática que estou a fazer com o outro também eu pudesse receber do mesmo modo ou da mesma moeda? Não. Então ele aqui vai priorizar a ética. Tanto é que Aristóteles, tanto quanto Levinas, eles priorizam a ética. Eles dizem que a ética é a filosofia primeira. Filosofia primeira, por quê? Por conta deste aspecto, porque a ética é a ciência do comportamento. Então, neste quesito comportamento, mais do que querer avaliar ou analisar o comportamento do outro, primeiro, segundo eles, devemos partir sempre por aquilo que é nós mesmos, ou seja, a partir do nosso próprio comportamento. É aquilo que a Bíblia diz, né? Somos cristãos, não vamos aqui tentar nos desvincular da Bíblia, apesar de ser filósofo também, muitos também têm confundido, não, filósofo, não, mas existem correntes em filosofia, existem correntes, então nada a ver. Portanto, há um capítulo bíblico, creio eu que é no livro de Mateus, que diz, antes de tirares o argueiro que está no olho do outro, peço desculpa, tire primeiro o quê? A trave que está no teu olho. Tá? Então é sobre isso. Quando nós nos relacionamos com o outro partindo da ética que fundamenta a abordagem desses pensadores que aqui mencionei, eu acho que aí a relação também torna-se, sai de um nível para o outro, ou seja, torna-se mais saudável. E aí eu acho que todo mundo aí sai a ganhar, todo mundo aí pelo menos saia com uma visão diferente daquilo que é a relação, ou como é que deve ser a relação na sociedade, porque quando falamos sobre relação estamos a falar sobre a sociedade, é convivência, é saber lidar com o outro. Então eu acredito que o fundamento ontológico tem muito a ver com aquilo que é a ética, o caráter, o nosso caráter, o jeito que vamos lidar com o outro. Ok. Madalena, os valores cívicos possuem a mesma natureza ontológica que os valores morais? Não exatamente. Não exatamente. Apesar, né, de estarem extremamente ligados, né, os valores morais e cívicos não possuem a mesma natureza ontológica. Ok. Bem, os valores cívicos e valores morais. Esta questão, acredito que me remete muito àquilo que é a filosofia platônica e também a levinasiana. Platônica, por quê? Porque Platão é alguém que fala muito sobre duas, ou seja, uma teoria e duas realidades, o mundo sensível e o mundo inteligível. Ele diz que o mundo sensível é o mundo físico, neste caso. O mundo físico chega a ser o que? O reflexo do mundo sensível, ou seja, do mundo inteligível, que é as ideias, praticamente. E dizer que os valores morais, os valores cívicos, sim, se têm a mesma natureza com os valores morais, acredito que não. De primeiro eu diria que não. Porque, conforme eu disse na primeira abordagem, de que os valores morais, ou seja, a moralidade é mais ascendente ou chega a estar acima com relação àquilo que são os valores cívicos. Por quê? Porque a moralidade parte do indivíduo. Ok.
parte do indivíduo, parte da consciência. Tanto é que há um ditado que diz que mente sã, corpo são. E isso não é apenas sobre a mente e o corpo, é sobre a realidade em si. Tanto é que se formos alguém que temos uma capacidade mental muito sã ou sarada, também teremos os nossos atos, tanto quanto também o nosso próprio corpo, o nosso rosto também vai resplandecer com boas ações ou bons atos. Então, dizer que para que o nosso comportamento se reflita de forma positiva no âmbito cívico ou naquilo que é a relação social, deve primeiramente partir daquilo que é a nossa consciência. Tanto é que nós vemos que atualmente nós só temos a sociedade que temos, temos a sociedade que temos por conta daquilo que é a nossa produção mental, ou aquilo que nós produzimos mentalmente. Aquilo que tem sido a transmissão do conhecimento de geração a geração. Tanto é que agora fala-se muito sobre distúrbios, tantas patologias que têm a ver com a mente ou a mentalidade do indivíduo, é por conta disso. Tá? Então, digo que os valores morais chegam a ser superiores ou ascendentes com relação aos valores cívicos, porque os valores cívicos vão ser um reflexo daquilo que são os valores morais que o indivíduo possui. Ok, tocando na atualidade, como é que avalia o estado atual dos valores morais e cívicos na sociedade contemporânea, Isidro? Olha, esta é uma das questões principais ou fulcrais deste nosso encontro aqui. Desde já dizer que eu sou alguém muito reflexivo. Okay. Sou alguém muito crítico também. As pessoas dizem que também sou muito crítico, mas não acho. Acho que já é a minha natureza. É o meu modo de ver a realidade. Atualmente, eu ficaria muito triste, ou seja, fico e diariamente quase que me deparo com situações ou a realidade em si que não me abona naquilo que é o ponto positivo. Porque atualmente não precisamos de muita coisa para fazermos uma análise, se calhar é só sairmos, basta nos despertarmos, sairmos para a rua, já vemos logo algo que impacta a nossa visão, a nossa audição, ou seja, de uma forma mais geral a nossa vivência ou a nossa vida. Tá? Por exemplo, imaginemos atualmente nós normalizamos tudo. Tudo nós normalizamos. E antigamente não era assim. Os nossos pais, tanto é que eles ficam sempre a mencionar, não, vocês, se fosse no nosso tempo, na nossa época, é por conta disso. A educação naquela época era mais rigorosa com relação à educação que nós temos atual. Não sei se é por conta da globalização, também é um dos aspectos que devemos aqui mencionar. Não que a globalização, ou seja, a internet ou os meios de comunicações chegam a ser de certa forma negativa. Não, mas é a forma como lidamos ou como recebemos a educação para lidar com estes meios. E aí onde muitos de nós temos falhado, principalmente os pais, os chefes de família. Infelizmente, muitos dos mais velhos tendem mais a criticar o comportamento da juventude, mas também dificilmente paramos ou param e pensam onde é que temos falhado, porque imaginem se eles fazem sempre menção da educação que eles tiveram. Então, se eles tiverem essa educação, por que não tentem transmitir também de uma forma, de certa forma, adequando-se ao ambiente em si, o ambiente digital que temos para poder transmitir esses conhecimentos aos seus filhos? O Isidro acredita que os pais não têm feito o seu papel de passar a educação? Olha, atualmente eu posso arriscar que sim. Porque atualmente fala-se muito sobre modernidade, época da globalização, e atualmente os encarregados atualmente que temos também são aqueles que, se calhar, a princípio já tentaram fazer alguma coisa, mas também se cansaram. Mas algo aqui muito importante que devemos ter noção ou ter em conta, que a educação mesmo, ou seja, o berço da educação é a família. Okay. As escolas, ou seja, as outras instituições sociais como a escola, a igreja, entre outros, vão apenas surgir para sustentar ou dar sustentabilidade naquilo que é a educação que o indivíduo vai acarretar de casa para a rua. Tá? Ok, Madalena, concorda também com o que o nosso querido Isidro explicou aqui? No que toca à avaliação da sociedade contemporânea,
devo dizer que a avaliação que eu faço é que a sociedade nos tempos odiernos ela é heterogênea e em transformação. Isso porque não que os valores morais e cívicos tenham desaparecido, mas é porque assistimos a desafios diferentes. Assistimos a desafios diferentes e nós vivenciamos a época da evolução científica, tecnológica, o que não significa necessariamente também que venha acompanhado da moralidade, né? A tal da questão do progresso material, né? E que também não significa o comportamento ou o fortalecimento do caráter humano. Então, é necessário se terem atenção a essas questões todas, porque, de todo modo, quando há crescente individualização, né, do bem comum, há crescente individualização em detrimento do bem comum, né, que é o normal, o que se é esperado, e há crescente onda de desonestidade, corrupção a que assistimos de maneira deliberada. Então, todas essas questões, né, porque tem claramente faltado ética, vão levando, né, a esse devaneio que se tornou hoje a sociedade a qual estamos inseridos. Ok, o Isidro tocou aqui num quesito a falar sobre a educação que os nossos pais nos têm passado. Diga-nos o que faziam as famílias que já não fazem e que, no seu ponto de vista, uma das causas desta inversão imoral dos nossos dias. Bem, por isso é que estamos aqui, até porque o tema central sugere resgate dos valores. É isso. E não se pode resgatar algo que nunca tivemos. E se algum dia já tivemos, é porque, de certa forma, também algum dia perdemos. E agora deve-se partir deste ponto, devemos fazer uma, digamos assim, reminiscência. Platão fala muito sobre isso aqui, teoria da reminiscência, ou seja, voltar ao passado. O que é que acontecia, ou seja, primeiramente fazer uma análise, como é que as famílias eram, quando esses valores ainda estavam em ascensão. Eu acredito que, até na semana passada, eu estava a discutir com alguns colegas meus sobre a questão da globalização, sobre a perca dos valores, ou resgate dos valores. Tá? É sobre isso, onde é que eu quero chegar com isso? É que se algum dia houve, é porque ainda está lá, está em algum sítio, perdeu. Precisa ser quê? Precisa ser encontrado, ou seja, reencontrado e resgatado e trazido a quê? À tona. Então, isso requer um esforço mesmo, requer um esforço, não é fácil. Não é fácil e, portanto, para isso é necessário que todos nós nos comprometamos com quê? Com este desafio que nós temos. É um desafio, é geral, é genérico. Tanto faz os professores, os pais em casa principalmente, ou os progenitores nesse caso, os líderes de associações, os centros de formações, entre outros. É na verdade um desafio comum e geral, se quisermos realmente vermos a coisa invertida, ou se quisermos realmente resgatar aquilo que são os valores, porque quando se fala sobre valores, estamos a falar praticamente sobre a educação mesmo, a educação que perdemos, porque acredito eu que foi Nelson Mandela que falava que a educação, não, acho que é Paulo Freire, ele falava que o homem não se educa sozinho. Então, para fazer menção de que o processo educativo requer uma gama de indivíduos, tanto a sociedade em geral, as famílias, todos que se comprometam de forma a resgatar esses valores que foram perdidos. Quais valores? Por exemplo, se nós vermos, partindo mesmo da família, porque é lá onde tudo acontece, os nossos pais falam muito sobre o respeito que antigamente os menores tinham pelos mais velhos. Quando vemos um mais velho, por exemplo, podemos saudar, sim, até o mais velho é quem deve adiantar a saudação.
ou então dar as mãos. Mas atualmente não, você vê o mais velho até, você vem de trás, bate-lhe nos ombros, oh cota, como vai? Normalizamos isso. E é normal, nós normalizamos isso. Por quê? Por conta da globalização. Mas se nós voltarmos ou fazermos esta reminiscência, isso aqui você pode responder um tribunal lá na aldeia, no tempo dos nossos pais. Você chegar, estender as mãos, ou chegar, abraçar o mais velho de trás, atualmente pode não significar nada, se calhar. Ou não, é meu amigo, Mas isso não existe, ou seja, não existia. Ok. Começamos a normalizar isso. Depois vamos chegar ao ponto que a criança sai. Atualmente é normal uma criança de 9, 10 anos estar fora de casa até 22 horas, 23 horas. Os pais já estão a dormir. Não sabem onde está a criança. A criança jantou, se calhar nem jantou ainda, saiu, vai regressar, vai jantar às 22 horas, encontrar o pai ou a mãe a dormir. Normalizamos isso. Um dos momentos mais altos de uma família é o quê? É o momento da ceia, a refeição. Isso praticamente nós já perdemos quase no total. E não sei se talvez algum dia poderemos resgatar isso aqui. É um dos valores também, a confraternização. Se nós nos remetermos também à época de Cristo, também vamos ver o mesmo momento. É um momento simbólico, a refeição. A última ceia. Lá estavam todos aqueles que Jesus amava, os seus amigos, ou seja, os seus discípulos nesse caso. Ok. É um momento íntimo, a refeição. Tanto é que agora normalizamos cada um chega na sua hora e pega a sua refeição ou come na hora que quiser e está a sair. Os pais já não têm aquela autoridade de perguntar onde é que estás a ir, ou o que estás a fazer, ou perguntar quais são os teus amigos. Vem alguém lá em casa estranho, o pai ou a mãe não conhece, vem procurar o fulano, e normalizamos isso. São coisas, ou seja, são valores que estamos a perder cada vez mais e não temos esse trabalho aqui de querer resgatar ou de voltar às nossas origens. Ok, Madalena. Madalena só estava a me olhar. Não, mas é característico dos filósofos, né? E é bom porque há todo esse entusiasmo, né? No quesito, né? As coisas envolvendo a sociedade. Mas olha, agora, falando sobre a erosão, né? Certo. Porque penso que não seja especificamente de uma causa isolada, né? São combinações de fatores, né, que têm estado a levar a isso. Falou e bem, né, a questão da educação no seio familiar. É o primeiro fator que eu quero aqui mencionar. Isso porque anteriormente as famílias tinham maneiras corretivas, né, a que era, né, olha, fiz os aspas, depois vai aparecer, mas sim, porque as famílias tinham maneira corretiva a que era sob medida, assim, né, e em função do comportamento que o seu ente querido demonstrava, né. Então, com a globalização, né, hoje nós tendemos a minimizar situações, e que a família tem estado a perder esse papel fulcral mesmo na sociedade. O segundo fator é o déficit, né? O déficit a que assistimos no sistema educativo, né? Porque anteriormente as escolas tinham um papel muito grande na construção do caráter, né, do seu educando. Hoje premiam-se mais as notas, se querem levar em consideração o comportamento, né, a que demonstram com os professores, as senhoras da limpeza, entre outros colaboradores das próprias escolas, coisas que anteriormente nós sequer, né, pensávamos, né, que seria possível cogitar tal possibilidade, porque nós tínhamos mesmo respeito, né, pelas pessoas, pelos adultos que nos ladeavam. E o terceiro fator tem muito a ver também com as redes sociais.
a importação, né, de comportamentos. Nós assistimos a uma crescente falta de personalidade atribuídos a esses comportamentos importados, a tal da aculturação, né? E com as redes sociais, né, e que categoricamente não tem mal num todo, é só a maneira que nós usamos, né, porque nós buscamos comportamentos que não nos são característicos. E os meios de comunicação que também têm programas que sequer agregam valores, né? Nós temos vistos meio que cotidianamente a desvalorização da mulher, a objetificação da mesma, né? Há esses exemplos banais de supérfluos, né? Todas essas questões, e diz o adágio popular de que cabeça vazia, oficina do diabo, né? E essa necessidade do preenchimento do vazio coletivo leva-nos a esses a buscar algum embasamento. E de que maneira, né? O quarto ponto é a questão, o quarto fator, a questão da impunidade, né? Da corrupção e impunidade. Okay. Porque, por incrível que pareça, quando assistimos de maneira repetida à falta de punição, né, a pessoas afetos, tanto a cargos da administração pública, as instituições, o que quer que seja, né, que tipo de exemplo, né, nós conseguimos, né, ou que tipo de senso comum é que chegaremos? Que não acontece nada, desde que estejamos colocados nos locais certos. Então, assistimos à viabilização de rúfias no cenário político, e essa crescente desonestidade, da falta de preocupação e responsabilidade com o próximo, né, com o bem comum, que vai fazendo com que dia após dia, né, nos esgotemos. E de que maneira? Tentava faltar ética. É essa a verdade. É isso aí. Para você que acabou de se juntar a nós, saiba que estamos aqui a falar sobre o resgate dos valores morais e cívicos, uma análise ontológica com os nossos convidados, o Isidro Vunge, que é filósofo e professor, e também a Madalena Maquino, que é poliglota. Politóloga. É isso aí. É isso aí. Antes de continuarmos, vamos nas nossas redes sociais ver os nossos telespectadores, o que é que têm a dizer, estão ligados. Deixa-me só entrar nas nossas redes sociais. Ainda não vejo. Temos daqui conosco a Elisa dos Santos, disse que está ligada. Deixa aqui mais uma mensagem. Brilha minha mentira. Não sei se ela queria dizer isso. Minha mentora. Eu sou mentora de técnica de expressão. Ok, então ela colocou, acho que é isso mesmo que ela queria dizer. Temos aqui também conosco o António Tivela, diz que já está ligado. E a Samblano José também diz que já está ligado. A Débora Macaia, acompanhando minha mentora Madalena Maquino. É isso aí, José Quintas Bumba diz também que diz muito bom mesmo, está acompanhando o programa e está a ser bom. Muito bem. Bom mesmo é ter vocês aqui conosco a participarem do nosso programa, que também é vosso claramente, e vamos dar continuidade à nossa conversa. Falou-se sobre o ponto de vista sobre o que as famílias faziam, o que já não fazem atualmente, e de que forma que nós podemos resgatar esses valores. Isidro. Bem,
Eu acredito, como estamos mesmo dentro de um território ou dentro de um país, nesse caso, e quem estabelece as normas ou regras a serem seguidas publicamente é o próprio governo, ou seja, é o próprio Estado. Ok. Então eu acredito que é uma tarefa realmente do Estado ou do Executivo, tanto quanto as implementações das normas ou leis a serem seguidas pelos indivíduos. Então eu acredito que tanto o Estado quanto as famílias e as instituições, cada um tem o seu papel, mas tudo parte pelo Estado mesmo. O Estado estabelece normas, nesse caso, dê as condições necessárias para que os indivíduos realmente cresçam com aquilo que são os objetivos a serem alcançados no quesito educação. Ok. Mas, objetivos traçados pelo próprio governo. Pelo próprio governo. O governo vai estabelecer, não, eu quero que, por exemplo, o meu povo, porque também acho que chega a ser contraditório, eu querer que uma pessoa seja educada ou educado comigo e eu, por exemplo, não forneço as condições necessárias para que esta pessoa haja ou proceda desta forma aí. Acho que estaríamos a ser também contraditórios. Então, eu acredito que o governo tem todas as condições necessárias para poder criar condições para que as famílias também ajudem o próprio governo a educar os seus filhos, ou seja, a própria família. E, por acaso, se tivermos famílias saudáveis ou educadas, tudo isso que estamos a ver, acho que seria de uma outra forma, mas tudo partindo pelo Estado, depois as famílias, ou seja, o Estado deverá trabalhar ou deverá ter auxílio das instituições e das famílias. Ok, Madalena? O papel do Estado é fundamental, né? Mas é importante aqui frisar que o Estado não é exclusividade do Estado, né? Isso porque o Estado ele funciona aqui como o promotor, o guardião. Ele precisa estabelecer condições, né, para que esses valores éticos sejam vivenciados na sociedade. Cabe ao Estado criar políticas públicas, né, e instituições, né, que levam a esse facilitamento, né, da convivência dos cidadãos. Agora, é importante também com que percebamos que temos em falta referências, né? E as referências são importantes no quesito resgate de valores. Se nós, a título de exemplo, né, formos agora de maneira rápida citar um programa a que nós assistimos e agregamos valor, qual? Temos o nosso simpósio. Sim, o simpósio, fora este, assim, televisivo. Se calhar, né, vamos precisar de um tempo para pensar com calma, ou alguma referência, alguma figura, né? Temos a cidadania. Sim. Mais cidadania, certo? Acredito que sim. Sim, então é importante que não levemos tempo a citá-los, né? E se cresce a futilidade, então é importante que cresça também o que agrega valores. Né? Porque se formos só promover supérfluos, futilidade, objetificação da mulher, entre outras coisas, a promiscuidade, né? É um desequilíbrio total. Então, para chegarmos a esse resgate, é necessário com que percebamos que, ao abordarmos sobre valores morais e cívicos, não são meramente discursos, né? É importante que materializemos, né, todos esses pressupostos que levam-nos a chegar à sociedade na qual pretendemos alcançar. Muito bem. Os valores cívicos como patriotismo, respeito pelas instituições e cumprimento de deveres estão cada vez mais raros, o que está na origem deste desinteresse cívico dos jovens em Angola, de modo particular, Madalena. A juventude, né, tem carência
né? Existem necessidades mais básicas da dignidade humana e essas necessidades levam o jovem angolano ao ápice, vamos assim dizer, né, de coisas não muito abonatórias. E em função disso, né, é que surge, né, essa afirmação de que estamos, a maneira em que estamos, fruto também do que nos se dá. Então tem estado a faltar equidade, né, a maneira de dar oportunidades a todos, né, uma educação de excelência, né, condições de habitabilidade, uma saúde equivalente, porque no final das contas, se formos fazermos uma avaliação de tudo isso, o jovem angolano, ele é reflexo, né, das próprias políticas públicas, né? Nós assistimos a quando da manifestação por conta da situação da subida do táxi, né? Fora a questão das vidas terem sido ceifadas, nós vimos ali jovens sem respeito algum, né, aos bens públicos, enquanto que os valores cívicos apelam à promoção de todos esses princípios. Então, a esses jovens que sequer não é dado a oportunidade de uma educação de excelência, ou o que quer que seja, né, não consegue fazer uma análise, né, um raciocínio lógico de como lidar diante de alguma frustração ou alguma situação a que ele considera aquém das suas possibilidades de resolução. Ok. Isidro? Olha, eu realmente faria das palavras da minha companheira e as minhas. É realmente neste ponto em que eu também queria aprofundar a minha abordagem. Normalmente, acho que, para ser mais pragmático, estaria aqui a expor aquilo que é a teoria de quem é o pensador da ação e reação. Isaac Newton, acho que a segunda lei de Newton, ele diz que toda ação tem uma reação. É praticamente neste ponto aí. Muitas das vezes nós temos sempre esta primazia ou este poder, se calhar, de fazer um juízo sobre o comportamento do outro, mas dificilmente nós paramos para fazer um juízo sobre o próprio comportamento. Portanto, quando nós paramos e pensamos sobre aquilo que são os atos ou as ações dos outros, dificilmente nós vamos encontrar algo positivo naquilo que o outro faz. Queremos sempre apontar o dedo, mas se calhar nós nunca paramos para podermos criar solução de um dos problemas, se calhar, que o outro está a passar. Nós estamos bem, não queremos saber do que o outro está a passar. Mas quando o outro se revolta ou toma uma atitude em prol daquilo que tem sido a nossa ação, vamos dizer o quê? Não, ele é malandro, não, ele é mal comportado. Estás a ver? Tudo é ele. Estás a ver? Mas nos esquecemos que a reação do outro é por conta da ação que nós tivemos a priori. É basicamente sobre isso. Ok? E quais fatores contribuem mais para a erosão dos valores morais e cívicos atualmente, Isidro? Fatores que contribuem para a erosão dos valores. Eu, na condição de professor ou de educador, eu gosto muito de me apegar muito neste ponto aqui, educação mesmo. Eu acho que a sociedade em si, o pessoal, ou seja, as pessoas, os indivíduos, as instituições, são frutos daquilo que é a educação que cada um deles recebeu no seu familiar ou nas instituições educativas, digo eu, nas escolas, por exemplo. Imaginemos, se eu, por exemplo, fui um bom aluno, ou seja, sou um bom filho, primeiro em casa, chego na escola, eu acho que o reflexo será o mesmo, serei um bom aluno. E saindo da escola, quando for lançado para a sociedade, é claro que eu serei um bom servidor público.
Estás a ver? Mas quando uma dessas instituições se falta daquilo que são as suas responsabilidades no campo da educação, claro que aí também não teremos um bom reflexo daquilo que serão as ações do próprio indivíduo que será lançado para a sociedade. Então tudo é base, ou seja, a base é a educação. O indivíduo bem educado, a sociedade, eu acredito que sai a ganhar. Não teremos tantas situações que normalmente temos visto, vamos normalizar as polêmicas. Hoje em dia é normal, por exemplo, vermos crianças a dançarem músicas obscenas e normalizamos, até pais em casa colocam essas músicas aqui para as crianças dançarem. Ok, então um dos fatores principais é a educação. A educação. Ao acrescer, Madalena? Sim, fora a educação, né? Nomeadamente por conta desse déficit do que se assiste nos tempos odiernos no sistema educativo, a fragilidade em si também nas famílias, né? E também a questão com maior incidência a questão dos meios de comunicação. Okay. São também uns tantos quantos bons promotores, né, de toda essa... Nesse caso, a globalização em si. A globalização não pode ser vista como filósofo, né? Vou agora parafrasear, como promotor o teu homólogo filósofo canadense, o Marshall Lohan. Ele afirma na década de 60 que o mundo é uma aldeia global. Okay. E a globalização não pode ser tida como algum retrocesso, muito pelo contrário, porque com a globalização nós temos a facilidade, né, das redes sociais, a comunicação ou a informação que nos é passada com maior rapidez. Então, todas essas questões à voltas, né, o importante aqui é sabermos direcionar, né, as pessoas no caminho do bem, porque é essa a finalidade do Estado, na verdade, o bem comum. Então, mas para que seja, né, para que tenha surtido algum efeito, é necessário também que as bases sejam bem solidificadas. A educação, nesse caso, os indivíduos serem bem educados. Sim. Que eu fiz menção da educação. Né, da fragilidade nos seios das famílias, as mídias sociais, né, por conta desse impacto negativo da superficialidade e tudo mais, e também por conta de ações individuais, né, porque não é de maneira coletiva que eu aprendi a tornar-me desonesto, né, a não importar-me da responsabilização com o outro. Então, existem questões que a própria moral, né, traz como a questão de que molda de dentro para fora. Isso é interpessoal, né? Por isso é que nós aprendemos a distinguir o certo e o errado, né? Ou precisamos que alguém nos tenha dito. É uma consciência, né? É a consciência de cada um. Então, existem questões que não podem ser de maneira alguma direcionadas ao coletivo, porque são pessoas que por si só decidem não ter comportamentos a que vão agregar valores às outras pessoas, né, em detrimento próprio, por conta do egocentrismo, da individualização, sem preocupar-se de estar, né, em detrimento do bem comum. Ok. Na sua experiência cotidiana, sente que há um defazamento entre os valores proclamados e os valores praticados? Sim. Claro, né? De maneira, né? Claro que sim, porque é a tal questão da falsa moralidade, né? Okay. Porque há valores que eu tenho estado a dizer, a ética, tem estado a faltar ética, porque a ética direciona-nos e de que maneira, né? E, claro, e outros valores conexos a ele, mas quando nós temos
essa questão do parecer e o que realmente, né, não precisa ser, né, é que tem estado a trazer toda essa questão, porque existem, que nem as normas, elas estão ali todas bonitas no papel, mas precisam ser aplicadas. Então a materialização das mesmas é o que acontece. O falso moralismo, isso vê-se em todo lado, né, em todos os setores, lamentavelmente. Isidro? Bem, aqui eu acho que me poderia fundamentar naquilo que Aristóteles chama de acrasia. Acrasia tem a ver com o quê? Ou o que vai significar esta expressão? É sobre aquilo que realmente nós queremos ou desejamos, mas na prática fazemos outra coisa. Ou seja, é aquela luta interior. Tipo, eu quero ser uma boa pessoa. Eu tento, ou seja, até não tento, mas eu quero, mas eu vejo o trajeto para chegar até aquele nível aí, puxa vida, não vou conseguir. Bem mais trabalhoso? Sim, Okay. bem mais trabalhoso, mas claro que tipo, para chegarmos a uma determinada ação, ou tipo quando sim, requer um trabalho, mas então nesta vertente que Aristóteles vai apresentar este termo aqui, a acrasia, significa tipo uma luta interna ou uma contraposição naquilo que são as nossas ideias, tipo eu quero ser alguém melhor, mas não faço nada para sair da área de conforto para chegar até lá onde eu desejo. Então é basicamente algo que são situações que temos muitas vezes visto ou acompanhado na nossa sociedade. Existem indivíduos que infelizmente não têm um comportamento assim positivo, segundo os nossos olhos, ou segundo aquilo que tem a ver com a relação social, né? Mas você, quando vê no indivíduo, tenta conversar com ele diz mesmo nada, meu cota, eu não quero ser assim tão... Eu às vezes faço um esforço para tentar deixar dessa vida aqui, mas, epa, cota, você já sabe como é que é a vida, tá sabendo? Você vê no indivíduo, quer dizer, ele está a apresentar um conflito interno, tá sabendo? Ele deseja, mas infelizmente não tem aquela força interna de poder sair de lá onde está para o outro nível ou outro estágio. Ok, a falta de ter esse foco, esse desempenho de passar de nível, de deixar da falsa moral, será que também está na base da educação? Isidro? Também, sim, também tem a ver com a educação, porque imaginemos, só pelo facto de existirmos já pressupõe desafios. Por isso é que nós vemos até crianças quando nascem a chorar, nunca nascem a rir. As crianças nunca nascem a rir, nascem sempre a chorar e nunca nos perguntamos se calhar por que elas choram. Ok. Mas por que elas choram? Epa, eu aqui, tipo, como filósofo, já paro e penso, analisando a situação em si que todo mundo enfrenta, por exemplo, na sociedade, porque imagina, a sociedade é violenta. Se não fores forte, ou seja, há quem diz, Nietzsche, por exemplo, fala que na natureza o mais forte sobrevive, na sua vontade de poder. Na avaliação filosófica, as crianças inconscientemente já sabem a que mundo é que estarão expostos, por isso é que choram. Não assim de forma categórica, estamos aqui a... tentar acompanhar Não, mas devia ser um objeto de análise. Todos nós, ou todo homem quando nasce chora. Então, imagine, não apenas chora, porque depois até no seu processo de desenvolvimento não há ninguém que se escape do sofrimento. Não há ninguém que se escape do sofrimento, todos nós sofremos. Sim, claro. Tipo, a vida pressupõe sofrimento, certo? É isso aí. Então é mais ou menos nesta vertente em que eu sempre me debato, né? Significa, ou seja, existir significa sofrer. Existir pressupõe sofrer mesmo. Se não sofrer, eu tenho sempre dito, se não sofreres agora, vai sofrer mais tarde. Mais vale sofrer consciente ou com consciência, com uma consciência de que não, eu preciso, até aqui eu preciso sofrer, mas sei que daqui para lá depois terei benefícios ou vou usufruir do meu sacrifício ou do meu sofrimento. Mas o sofrimento a que te referes é especificamente? Não. Se é um filósofo. Aqui o sofrimento é genérico.
É genérico. Sim, porque se tem um limite, né? Eu queria compreender na sua ótica de qual sofrimento específico estás aí a fazer menção. Não, mas, por exemplo, se eu lhe perguntar, por exemplo, já passou por algum desafio na vida? Sim, mas... Os desafios. Claro que sim, por isso é que eu disse. Porque quando o filósofo diz que vou passar até aqui, depois ali, é como se fosse alguma coisa específica. Por isso é que eu concordei, mas eu mencionei que as pessoas sofrem de maneiras diferentes. Então, especificou algum limite, então... Não, mas aqui é só mesmo especificar, porque quer seja de forma genérica, eu aqui gostaria mesmo de generalizar. Ok. Sim, ou seja, a vida em si pressupõe sofrimento. Sim. Hoje, amanhã vão sofrer. Sim. Ok, então O mais importante, o maior desafio nosso é o quê? É saber lidar com o sofrimento ou com os desafios que nós enfrentamos. Okay. Porque desafios, ou seja, enquanto existirmos, é aquilo que se diz, enquanto existirmos, problemas não deixarão de existir. Mas agora o verdadeiro desafio está na forma como encaramos este desafio, este problema. Aí é onde muita gente, infelizmente, tem declinado, ou muitas vezes muitas pessoas têm se perdido. Porque imaginemos, há situações, por exemplo, que 2 ou 3 pessoas estejam a passar uma mesma situação, supostamente uma mesma situação. E as pessoas, se nós vermos, vão reagir de formas diferentes. Umas, se calhar, vão elevar a emoção, outras vão elevar o quê? A razão. E normalmente temos visto que as pessoas que normalmente levam a razão saem, se calhar, de uma forma mais, digamos assim, como é que se diz? Quando alguém sofre, depois sai do sofrimento ainda mais robustecido. E é isso que realmente deve acontecer. Porque se nós não sabermos ou não aprendermos a lidar com os desafios que a vida nos impõe, porque é mesmo natural, eu acho que não teremos capacidade de poder usufruir daquilo que possivelmente seriam os benefícios do nosso sofrimento ou do nosso sacrifício. Então, para acabarmos com a falsa moralidade, temos de sofrer um pouquinho. Não é uma questão que devemos aqui dizer que temos de sofrer, porque mesmo não afirmando ou não concordando com isso, as pessoas sofrem. Okay. Então, mais do que falar, eu acho que a ideia é fazer. Tipo, porque existem pessoas, é aquilo que se diz muito na gíria, moralista sem moral. Okay. Na verdade, temos muitos professores, muitos formadores, muitos moralistas, muitas pessoas que dão força nos outros, mas quando estão a passar por uma mesma situação, Augusto Cury também fala sobre isso aqui, nós somos bons psicólogos, bons conselheiros em lidar, em lidar com pessoas que estão a passar por um desafio. Mas quando é na nossa vez, nós esquecemos tudo isso aí, não queremos saber. Ok, falando sobre a imoralidade, como é que olha para esses atos e que acompanhamos hoje e o que acha que está na origem de tais ações da imoralidade? Eu já muitas vezes parei e pensei, e também de acordo com aquilo que é a nossa realidade mesmo, principalmente a camada juvenil, okay. Somos muito, como é que se diz, pessoas que querem conseguir as coisas de forma fácil, imediatistas. A juventude atual, eu não sei qual é o ponto de onde tudo isto aqui começou, mas nós temos um certo problema em lidar com o tempo. Tipo, saber fazer as coisas ou saber esperar ou respeitar o momento. Nós vemos alguém, por exemplo, o fulano comprou um carro. Uau, nós não queremos saber ou nos remeter ao que o fulano passou ao processo para ele conseguir comprar ou adquirir aquele carro. Nós, fulano comprou, ainda começamos a duvidar, tipo, como se ele não pudesse, tipo, alcançar este objetivo ou esta meta na sua vida, estás a ver? E a partir daquele momento aí, dificilmente essas pessoas que dificilmente gostam de esperar, dificilmente eles vão parar para pensar, tipo, qual foi o processo do outro e o que ele deve fazer de forma legal
e moral para poder alcançar também, tipo, ele para de ver o outro como referência, mas sim como, digamos assim, um adversário, tentar competir, é isso aí, o espírito de competitividade, mas não naquele sentido positivo, e infelizmente, esta é uma das características da juventude atual. Okay. É muito... Gosta de competir, é muito competitivo, mas não de forma eficaz ou na forma saudável. É imediatista, e isso estraga uma pessoa, estraga de tudo. Alguém que se calhar tem ou cresceu numa família de valores, isso estraga. E é basicamente isso que temos visto como reflexo naquilo que é o comportamento juvenil. Tudo que vê no outro, que seja bom, ele também quer fazer. Não importa as condições que o outro tem. Também devemos entender uma coisa. Tudo bem, antes de querermos nos reconhecer, é necessariamente que partimos das origens, ou seja, regressar às origens, saber quem eu sou, de onde venho, onde é que eu estou. Estás a ver? Porque há situações também que muitas das vezes nós vemos apenas pelas telas, e a pessoa conseguiu ou conquistou. Você não sabe de que forma ou quais os caminhos que essa pessoa percorreu para poder alcançar aqueles objetivos, e depois você vai tentar chegar até essa pessoa. Não, fulano, pô, fizeste como para poder chegar até aqui? E já sabemos, depois que a pessoa te dizer o que fez, dificilmente você vai ter como regressar para trás, ou de onde você estava. Então a intenção será que é fazer a mesma coisa, não importa o jeito ou a forma que essa pessoa te dizer. Por isso é que atualmente, depois, muitas das nossas irmãs ou pessoas que nós conhecemos caem para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, por conta disso, querer seguir bala, conforme se diz na gíria. Não queremos entender o processo, não queremos entender a realidade do outro. Pensamos que a realidade dele é a minha realidade. Então, a questão da imoralidade ela é muito mais profunda, porque lamentavelmente envolve, né, o que nós temos de referência na sociedade. Isso porque eu insisto em falar de referências de pessoas a quem nos espelhamos, não necessariamente que nós não tenhamos caminhos para andar, né? Mas é sempre bom com que olhemos para as pessoas e de alguma maneira, né, queiramos espelhar-nos a elas e assim, né, seguir um direcionamento, porque dizem que ir por experiência às vezes é tão cansativo, e se tiveres alguma referência, algum direcionamento, aí é a importância também das mentorias, né? E poupa-nos a várias estradas, né? Por já estarmos ladeados de pessoas com alguma certa bagagem. Agora, hoje, né, por hoje, se nós olharmos para os líderes religiosos, ou boa parte delas, né, em Angola, são líderes que temos, né, manchas, né? As pessoas, elas não são humanamente perfeitas porque decidem entregar a sua vida a Deus, muito pelo contrário, é em função das nossas imperfeições, né, que diariamente vamos tentando melhorar enquanto seres viventes. Mas quando se até os líderes religiosos, a quem outrora, né, eram vistos muito próximos de Deus, né, já apresentam a essa questão da imoralidade, né? Eu tive a coisa de 5 dias, se não me falha a memória, ouvir um programa enquanto dirigia ao trabalho, e falavam de pastores como líderes da trigueira, né? Imagina aí que palavra pejorativa, né, para adjetificar um homem de Deus. Chegamos a esse ponto em função do comportamento que os mesmos demonstram na sociedade, né? Então, essa falta
de referências positivas, a necessidade do imediatismo, a urgência em parecermos ser pessoas a que não somos e que talvez nem chegaremos a ser, fruto também desses tropeços que vamos levando dia após o dia na correria de já impressionar, quando deveríamos estar a criar bases boas. Então a imoralidade hoje, né, vive-se de maneira normalizada, o que não é bom. Não quando queremos melhorar enquanto sociedade, não quando queremos melhorar enquanto pessoas individuais que coletivamente pretendem chegar a um nível bom de convivência humana, de respeito, né? Porque é triste, mas é o que se tem para hoje. Falou o filósofo que as manas voltam-se à prostituição. Não, nos tempos odiernos os manos por um carro usam batom até salto alto. Não é exclusividade feminina agora o quesito prostituição. Verdade. Não mesmo. Não, bem, na verdade, quando eu falei sobre esta questão, sobre a prostituição, é por ser algo mais comum, bem, não digo comum, porque até a própria prostituição também envolve dois seres, né, homens e mulheres. Sim, mas as manas como se fosse trivial para mulheres. Certo. Ok, vamos voltar ainda nas redes sociais para vermos os nossos telespectadores. Já estou aqui, tem a Maria Alexandrina, muito obrigada pela sua audiência. Criacuia Lopes, ele diz: boa noite, caríssimos, estou ligado a partir do Simeone, município da Camama. Muito bem, obrigada. Temos a Elisa dos Santos, ela que deixou aqui uma pergunta. Qual é a diferença entre cumprir a lei e agir com valores cívicos? A diferença entre... Desculpa, não sei... Sim. Bem, a diferença entre cumprir a lei e os valores cívicos. Cumprir a lei e agir com valores cívicos. Não, eu acredito que uma implica a outra, porque agir com civismo é praticamente respeitar aquilo que são as normas legais, nesse caso, ou as leis estabelecidas pelo Estado e aquilo que tem a ver com a convivência social, porque as leis são estabelecidas para regularizar aquilo que são as relações sociais, e os valores cívicos também são expostos dentro de uma sociedade, que tem a ver com aquilo com o respeito que vamos ter tanto pelos indivíduos ou pelas coisas que nos circundam. Sim, estão interligadas, porque o próprio valor cívico por si só, ele promove o respeito pelas leis, né? E as leis por si, né, são regulamentadas para a convivência em sociedade. Certo. Ok, vamos continuar aqui. Temos o Petrinho Chato, ele diz que estou ligado ao melhor podcast do momento. Muito obrigada. Académico Miguel Calandula está ligado também. Temos o Peter, são nossos convidados já de casa. Boa noite, caríssimos, estamos ligados. Bem haja. E o nosso queridíssimo Soares também deixou aqui o seu comentário. Estamos ligados deste lado, mandamos saudações calorosas aos convidados. Muito obrigado. É isso, vamos continuar então com a nossa conversa. Agradecemos a todos que têm deixado as suas mensagens, os seus comentários, os seus likes. E partilhar também. Vamos continuar. Deixa-me só encontrar aqui. Ok. Qual via considera mais eficaz para o resgate dos valores morais e cívicos? Temos aí as mudanças, as alterações. Qual via pode ser a mais eficaz para resgatarmos esses valores que estão a ser deixados de lado? Qual dia? Via. Qual via? Maneira, forma. Certo. Para se resgatar os valores que achamos estarem perdidos. Companheira, quer dar uma...
Sim. Permita-me fazer uma apelação aqui. Quando falamos de resgate de valores morais, né, e cívicos, obviamente, ou que uma sociedade para resgatar é porque tenha de alguma maneira perdido, e quando se perde, né, esses valores, não se perde apenas boas maneiras de convivência, né? Perde-se parte da própria identidade. Então, quando vamos falar de resgatar valores, é antes de tudo resgatar a essência do ser humano, né? A vivência na comunidade. E aí é pela via do respeito, de maneira individual, lá que são esses princípios conexos aos valores morais, e também nos princípios cívicos pela tolerância, porque assiste-se a uma onda crescente de falta de tolerância, né? Vidas são ceifadas por tudo e por nada, porque tem estado a faltar tolerância nos seres que se dizem humanos. Ok. Bem, muito bem, ainda nesta senda sobre o resgate dos valores, eu acho que um dos pontos principais é aquilo que a companheira aqui, a Madalena, já citou a princípio, naquilo que tem a ver com a educação, não só a educação, como também ter pessoas de referência. Devemos sempre ter referências. É um elemento muito importante. Existem pessoas, eu, por exemplo, muitas das vezes, tipo, quanto menos esperava, já me deparei com pessoas que nunca imaginei que, tipo, estavam atentos naquilo que eu fazia. Dizer que eu sou alguém muito ativo também, né, nas redes sociais, e eu gosto de publicar e partilhar coisas que realmente agregam valores. Dificilmente, não difícil, eu se calhar já há algum tempo, não sei se há quantos anos atrás, sim, mas desde que me reconheço como pessoa, como ser mesmo, ser humano, eu, por exemplo, nunca, não me recordo de ter, tipo, partilhado. Não sei, nem se calhar, não estou a afirmar aqui categoricamente, porque depois, quando estares no topo, vão começar a surgir coisas. Sim, mas pelo menos desde que me reconheço como pessoa, como ser pensante, o meu maior desafio tem sido sempre despertar as pessoas para aquilo que é o lado positivo e que acrescentam alguma coisa de positivo naquilo que é a relação ou a convivência social, tanto no quesito formações, partilha de temas, temos sempre promovido isso na nossa comunidade, e eu procuro sempre em cada publicação minha, eu devo pelo menos ter certeza de que alguém viu, e esta pessoa, se tiver num caminho ou tiver uma outra visão, se calhar que eu acho que não assim, não boa, ele ao ver aquilo, alguma coisa pelo menos vai mudar mais para o lado positivo. Ou seja, eu sinto-me orgulhoso nesse caso em fazer aquilo que eu tenho feito, promovendo os trabalhos que eu tenho promovido nas redes sociais, porque eu acho que são questões que agregam valor naquilo que é a convivência social, porque eu também tenho tido algum retorno do pessoal que tem mantido contato com as publicações, os trabalhos que tenho feito, mas há quem menos você espera, se calhar, mas depois na BEC ele vem, olha Isidro, gostei muito daquilo que você falou, daquilo que você publicou. E eu às vezes fico assim, tens acompanhado? Sim, tenho acompanhado. Eu às vezes não gosto, há uns que se calhar os dedos pesam, né? Colocar um like aí ou assinar, dizer que estou aqui, mas dizer que tudo quanto nós fizemos nas redes sociais, devemos saber que tem pessoas aí atrás a acompanharem. Devemos ter sempre essa consciência aqui. Então, mais vale partilhar ou dar à vista das pessoas algo que sabemos que vai crescer ou agregar algum valor, do que coisas fúteis. Ok, então uma das vias consideráveis para
que seja eficaz para resgatarmos os valores morais é também a responsabilidade do uso das redes sociais. Das redes sociais, sim. Não é? Então você em casa já sabe que deve utilizar as suas redes sociais com responsabilidade, não é? Para que também ajude os outros que te acompanham, não só publicar conteúdos desnecessários. As redes sociais também servem para ajudarmos, ensinarmos e instruirmos as outras pessoas que nos acompanham. Bom, Isidro, na sua opinião, o que implica propriamente resgate de valores? Bem, resgatar é, conforme eu já disse, é tipo, estamos a caminhar e achamos que deixamos alguma coisa atrás. Não, eu acho que deixei alguma coisa lá atrás. Eu sinto-me que falta alguma coisa e essa coisa parece que não está aqui comigo, parece que deixei em casa. Vamos fazer o quê? Fazer o retorno, vamos regressar à casa, pegar aquilo que nós achamos que falta. Assim como dificilmente nós conseguimos sair de casa sem o nosso telemóvel ou, por exemplo, sem um acessório que achamos muito importante. O mesmo seria também quando se trata de valores. Valores esses que vão praticamente fundamentar aquilo que é o convívio social ou a convivência entre pessoas, e algo que chega a ser muito importante e crucial naquilo que é uma sociedade. É aquilo que eu tenho sempre dito. O nosso comportamento, ou o comportamento do indivíduo, vai refletir aquilo que é, digamos assim, o ambiente em si que ele vai indo frequentando. É aquilo que se diz que me diz com quem andas e eu digo quem tu és. É sobre o comportamento, sim, okay. É sobre o comportamento. Quando, por exemplo, achamos que perdemos alguma coisa, a intenção será que procurar esta coisa até que encontremos. E se procuramos essa coisa aqui é porque achamos que ela, de certa forma, faz algum sentido na minha vida ou chega a ser muito importante para mim, mas que perdi. Então, por que o mesmo não acontece com os valores morais e cívicos que algum dia já tivemos? E atualmente, atendendo o grande desafio que nós temos, que são as redes sociais, ou seja, a internet, e a promulgação de conteúdos que não acrescem muitas das vezes naquilo que é a moralidade do cidadão, por que não fazer esse exercício aí? Será que não vale a pena? Temos muitas pessoas, se calhar peritas, que lidam com certas questões e que muitas vezes surgem à tona nas redes sociais e lidam muito bem em lidar com pessoas, mas quando se trata de algo que tipo, tem a ver com aquilo que é o crescimento cognitivo ou intelectual da comunidade em si em que ele faz parte, dificilmente essas pessoas aparecem. Mas quando é para partilhar um conteúdo obsceno, uma polêmica, por exemplo, que surgiu há uns 10 segundos, você vê a primeira pessoa. Então acho que mais vale lutarmos ou juntarmos esforços ou fazermos uma sinergia, de modo a que tentarmos resgatar aqueles que são os valores que muitas vezes nós citamos, mas dificilmente nós queremos ter esse trabalho de querer resgatar, porque debates como estes estão sempre a surgir, tem sempre, mas o grande desafio é o que é que você de forma particular já tens feito ou que você já fez. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu quando estou com os meus amigos, eu sou alguém muito prático, sou muito pragmático. Okay. Eu dou-me tanto quando vejo uma pessoa comprou um mentol ou uma bolacha, depois de consumir o produto, pega no pacote e faz o quê? Sem algum remorso. E agora tornou-se normal. Você compra um pacote de bolacha, come, saboreias o que vem lá dentro e o pacote deita no chão e ninguém te diz nada. Todo mundo vê como algo normal. É normal. Ok. Isso é normal? Não! Isso Desculpa, o comportamento do género é normal? Não. Sim, estás a ver? Para uma pessoa mesmo sã, uma pessoa racional, que se diz racional mesmo, não pode normalizar atos do género, porque quando começamos a normalizar atitudes do género, vamos começar a normalizar depois coisas grandes. Achamos que é mínimo isso aqui, que é normal. Tipo, por exemplo, achamos que é normal uma família tem a mesa, por exemplo, uma família no ato do jantar, o filho se levanta sem pedir permissão ao pai, vamos achar que é normal. Não é que nós normalizamos isso. É normal, acontece. Quer dizer, tornou-se normal, o anormal tornou-se normal. Então, é basicamente isso. O resgate dos valores morais e cívicos tem a ver com aquilo que é a praticidade. Tipo, é um desafio que cada um tem. Não vamos esperar que tipo, o governo ou o Estado diz, não, a partir de hoje vamos resgatar os valores, todo mundo.
vamos regressar às origens. Não, isso nunca vai acontecer. O Estado tem o papel de, tipo, implementar políticas, conforme já a nossa colega aí já abordou a princípio, implementar políticas, mas essas políticas não vão ser assim de forma, tipo, a coagir o cidadão, não, faz isso aí. Não, o Estado tem as suas próprias formas de como aliciar ou fazer com que o indivíduo cumpra as normas. Caso também não cumpra, tem as suas consequências, mas mais do que isso, nós próprios devemos parar, fazer uma análise profunda, se realmente tudo aquilo que nós temos praticados, aqueles simples atos que achamos ser simples, mas que não são, se realmente são e devemos continuar, se estaríamos de certa forma a agregar certo valor à sociedade ou então não estamos a agregar nada, porque eu acredito que o maior desafio de uma pessoa, de um ser humano aqui no mundo é fazer pelo menos alguma diferença, e não no sentido negativo, pelo menos, ou tem de ser de forma ou no sentido positivo, de forma que impacte os outros, mas de uma certa forma positiva, né? Ok, Madalena, que valor moral ou cívico considera mais urgente resgatar na sociedade atual e porquê? Pois, embora eu tenha mencionado há pouco a tolerância, né, em função de vidas serem ceifadas por coisas insignificantes, vamos assim dizer, mas é também importante que seja de caráter urgente, né, acabamos por resgatar, né, de maneira coletiva o respeito não necessariamente o respeito só pelas instituições, né, pelos bens públicos, né, o respeito em si também pela vida humana. Então, todos esses valores, né, o civismo, a tolerância, o respeito, né, acabam se sobrepondo no quesito que tem muito a ver com essa proximidade da responsabilização do outro. Então, eu apelo, né, o resgate, né, do respeito pela vida humana, né, que sobrepõe a todos os outros. Isidro, algo a crescer? Não, creio ser suficiente. Espero que os nossos ouvintes lá em casa estejam a acompanhar e estejam atentos às abordagens que estamos aqui a fazer, porque quanto mais simples achamos que é o ato ou a ação que praticamos, maior será o impacto quando repetidas vezes fazemos ou praticamos o mesmo ato. Então devemos sempre pensar não no agora, mas no depois ou nas consequências que estes nossos atos poderão influenciar de certa forma a sociedade, né? Ok. Acha que o resgate de valores passa inevitavelmente pela redescoberta da dignidade humana como fundamento ético? Não tem como. Está, digamos assim, automaticamente indissociável deste aspecto aqui. Porque uma sociedade que infelizmente não respeita ou não tem a pessoa humana como, digamos assim, o centro de toda a reflexão, mesmo em filosofia nós abordamos sempre sobre os problemas. Em filosofia tudo é problema. Então, tem, por exemplo, o problema antropológico é um dos problemas que também existe em filosofia, e lá no problema antropológico tem como centro, ou seja, a reflexão filosófica aí tende a ser lançada para o homem. Quem é o homem? Tanto é que Santo Agostinho aparece e diz que o homem é um mistério. Realmente o homem é um mistério, porque é difícil entender o homem. Tá? Então eu acho que quando começarmos a ver a pessoa humana como o centro de tudo no universo ou no mundo, eu acredito que também aí acho que vamos moldar aquilo que é a nossa forma de pensar ou de agir com relação ao próximo, porque na verdade
qualquer que seja a abordagem filosófica ou antropológica ou numa outra área qualquer, eu acredito que o centro sempre é o homem. É o homem quem discute, são os homens quem resolvem os problemas, são os homens quem trazem problemas também. Tá a ver? É basicamente neste sentido aqui. Então, quando nós pararmos e passarmos a valorizar o homem tal como ele merece, eu acho que a partir daí acho que valerá a pena todo e qualquer esforços que surgirem posteriormente. A pluralidade, né, ela convida-nos a uma reflexão importante de que, enquanto sociedade, nós não precisamos ter necessariamente a mesma linha de pensamento, né, para convivermos em paz. É isso aí. Porque a finalidade é essa, né, o bem comum. Então, para chegarmos a essa convivência de paz, nós não precisamos necessariamente partilharmos a mesma linha de pensamento. O Isidro não precisa pensar como a Madalena e assim também a Ana não precisa de igual modo, mas é fulcral que concordemos que para se chegar a esse nível de convivência, né, princípios como o respeito, né, a dignidade humana, né, a justiça, são valores inegociáveis. Ok. Existe alguma experiência pessoal que tenha moldado profundamente a vossa compreensão sobre o que são e como se fundamentam os valores morais e cívicos, Madalena? Verdade seja dita, não. Eu não tenho nenhuma história caótica ou mirabolante para partilhar. As pessoas que me ladeiam sabem que eu sou uma pessoa equânime e eu meço as pessoas sob a minha medida por questão de equilíbrio, porque eu não faço questão alguma de parecer ser uma pessoa boa ou que as pessoas pensem de mim que eu seja uma pessoa boa, longe de me tornar-me na Madre Teresa, né? Eu sou equânime e, em função disso, eu tenho controle das situações à minha volta. Muito bem. Isidro? Se por acaso já tive uma situação ou um momento... Muito profundamente a sua compreensão sobre o que são e como se fundamentam os valores morais e cívicos. Bem, eu acredito que deverá ser este momento, não tenho assim de forma categórica, mas acredito eu que este momento poderá ser o momento em que eu, ou seja, em que eu comecei a cursar a filosofia certo. Eu depois de ter esse contacto com a filosofia, graças a Deus comecei a ter uma visão fora daquilo que é o comum. Comecei a entender mais as pessoas também, comecei a entender também o comportamento, porque é aquilo que eu disse, tenho sempre dito, a filosofia chega a ser, conforme a definição mesmo de filosofia, de forma assim vulgar, é a mãe de todas as ciências, muitos definem dessa forma. Então é indissociável mesmo desta definição. Por quê? Porque a filosofia é uma ciência muito abrangente, é muito abrangente, ele aborda sobre tudo. Mãe de todas as ciências. Sim, é abrangente, é a mãe. É abrangente, eu seria feliz se todos concordássemos que é, né? Mas atualmente fala-se já sobre a autonomia de outras ciências, a partir do século XIX, né? Começaram a se desvincular daquilo que é a filosofia, mas ainda assim a filosofia não deixa de ter aquilo que é a sua verdadeira essência mesmo, uma abordagem genérica. E dizer que em filosofia, por exemplo, ela dá esta abertura de poder compreender o outro, tá? Por quê? Porque existem restrições em outras áreas, se calhar, tipo quando vemos para o outro, tipo na questão comportamental. Quando vemos o outro comportou-se de certa forma, a primeira coisa é julgar esta pessoa aqui, é julgar, querer martelar e descarregar tudo o que achamos sobre ele. Mas
nunca, dificilmente temos esse trabalho de parar e pensar por que é que ele está a agir desta forma aí. Eis a razão da existência de um princípio muito importante da filosofia, o princípio da razão suficiente. É um princípio aristotélico. Desculpem se não estou a entender mais. As pessoas não são autossuficientes, não existe verdade absoluta das situações. Sim, e é aquilo até que a Madalena falou há um tempinho atrás sobre a convivência, sobre praticamente a definição de sociedade. A sociedade deve ser dessa forma, pessoas diferentes, mas que saibam lidar com as situações recorrentes. Então, o princípio da razão suficiente vai dizer o quê? Vai dizer que as pessoas têm sempre, um ato é justificável desde que tenha razões suficientes para poder explicar o mesmo ato. Tipo, quando alguém pratica alguma coisa, ele deve ser capaz de poder explicar. Por isso é que tanto na lei aplica-se muito Antes da filosofia, penso que no seio familiar ter aprendido a respeitar, a cumprimentar, a agradecer, a se desculpar. Então, todos esses princípios que tu já carregas, né, levaram-te a isso, e por conta do conhecimento abrangente agora com a filosofia, né, levam-te a olhar as coisas num outro horizonte. Então, certo. Não necessariamente que tenha surgido tudo da filosofia, porque tu vens de uma família em que já foste educado, né? Mencionei o cumprimentar, respeito, todas essas coisas nós aprendemos em casa. Então, o respeitar em si, né? Compreender a natureza do outro, tu também já aprendeste. Agora, filosofia. A própria ética é uma ciência filosófica também, a questão do comportamento. Sim, a não julgar, talvez, né, tenhas reapreendido com a filosofia, porque desde cedo aprendemos mesmo a não julgar, a respeitar a diversidade. Ok, estamos bem perto de terminarmos com a nossa edição, mas temos aqui mais algumas questões, algumasinhas. Madalena, sem valores partilhados, quão propensa está a coesão social para os próximos tempos? A questão da evolução tecnológica, né, que eu mencionei, com a evolução tecnológica, científica, esses avanços todos não significam necessariamente, né, que traz consigo o avanço moral. Então, há toda essa necessidade em função disso, desses valores partilhados, né? É importante que se mantenham os valores partilhados, porque enquanto sociedade, né, nós precisamos olhar para um sentido e conseguirmos chegá-lo, ou pelo menos almejar a chegar àquele estado de espírito, né, de pessoas decentes, né, enquanto seres sociais, né, de importar-se com o bem comum, né? Então, todas essas questões à volta, né? É sim importante a necessidade de valores partilhados, principalmente nos tempos odiernos. Isidro? E até porque até o próprio comportamento também podemos assim arriscar em dizer que é imitado. É imitado porque vemos alguém, por exemplo, tanto é que a criança, e eu costumo sempre apelar aos encarregados, principalmente porque eu trabalho com crianças, começarem a ver naquilo que fazem perante as crianças. É nisso em que consiste esta questão aqui. Por exemplo, quando estamos perante as crianças, devemos sempre prestar atenção naquilo que é a nossa fala, a nossa forma, por exemplo, de se sentar. Até crianças já devem aprender. Por exemplo, há crianças que aprendem muito observando. Eles observam e você pensa que elas não estão aí, mas não. Se um dia depois vai assustar como é que ela depois pronunciou aquela palavra que um dia você proferiu e achando que ela não está lá. Então tem a ver muito com isso, valores partilhados, porque quando nós paramos, pensamos no que dizer a uma outra pessoa,
estamos a partilhar, e o conhecimento é dessa forma que vai indo se proliferando, estás a ver? Então devemos sempre ter noção ou consciência daquilo que são as nossas práticas, tanto em questões verbais, o que dizermos, ao falarmos, nós sabemos que as palavras ferem, também podem acolher. Uma palavra, por exemplo, pode afastar alguém para a vida toda. Uma palavra também pode acolher alguém que sente-se excluído, por exemplo. Só um olhar diz muita coisa. Então, é aquilo que dizem em outras áreas, como a linguagem, a filosofia da linguagem. O nosso corpo em si também fala. Podemos falar sem dizer nada. Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, se eu ficar assim, ou trancar o rosto, eu vou afastar quem está a vir aí tentar ter comigo. Então é sobre isso, e as crianças então aprendem muito sobre isso, e nós como adultos devemos sempre prestar atenção a esses pequenos aspectos, ou seja, aspectos que achamos serem pequenos, mas desde que esteja aí uma criança nós devemos saber sempre o que falar, ou como agir, ou como proceder de acordo ao momento ou à realidade, que elas vão indo aprendendo. Sim, mas é importante também que né, seja de maneira abrangente a todas as pessoas, porque há sim essa necessidade de valores partilhados, independentemente da idade, porque pessoas é que acabam tornando-se espelho mesmo depois já né, de uma certa idade. Sim, é aquilo que falamos na... Ok, para terminarmos, que recomendações dariam para as pessoas que nos acompanham? Madalena? Para as pessoas que nos acompanham, permitam-me aqui fazer uma colação em função do que estávamos aí a terminar de falar sobre isso, porque ainda que se deem as voltas que se derem, né, não existem soluções técnicas para déficits éticos, e assistimos a essa crescente da falta de éticas e outros valores conexos a ele, e o que é recomendado, né, eu enquanto ser, né, inserida numa sociedade, e aqui eu tenho um filho e que eu almejo que os filhos dos meus filhos consigam vivenciar uma geração melhor, né, é que primem mesmo pela ética, né, porque quando nós conseguimos assentar-nos à ética e a esses outros valores conexos, nós conseguimos compreender, né, a fragilidade humana. O que eu pontuei anteriormente, não que com o tempo nós nos esqueçamos, mas muitas dessas vivências, né, acabam fazendo com que haja essa necessidade de reapreendermos alguns valores. Então, esses valores conexos à ética, né, são de extrema importância para conseguirmos chegar a um nível que se pretende enquanto sociedade e enquanto pessoas. Ziro? Bem, eu gostaria de terminar com uma pequena frase atribuída a Nelson Mandela. Ela dizia que a educação é a maior arma que podemos utilizar para mudarmos uma sociedade. E é bem verdade isso. Dizer que normalmente a sociedade que temos é reflexo da educação que um dia tivemos. E, portanto, eu gostaria aqui de deixar uma palavra aí aos nossos internautas, a todos aqueles que nos acompanham, de que primemos sempre pelo bom comportamento, primemos sempre por aquilo que nós achamos que poderá crescer de forma positiva naquilo que é o comportamento social. Se achamos que aquilo que pretendemos passar ou dar a ver aos nossos seguidores, aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham diariamente, é algo que não vai acrescer nada, ou seja, de certa forma cresce sempre alguma coisa, mas que não vai acrescer de forma positiva ou naquilo que tem a ver com o convívio social, que fique apenas para nós mesmos, que guardemos aquilo, porque de certa forma estaríamos a contribuir para a regressão daquilo que é a sociedade, ou naquilo que nós almejamos alcançar, que é o resgate realmente dos valores aqui mencionados.
Muito bem, terminamos assim com a nossa conversa de hoje, que falamos sobre o resgate dos valores morais e cívicos, uma análise ontológica com os nossos convidados, a Madalena Maquino e Isidro Vunge. Agradecemos pelo carinho da vossa audiência e, por favor, se querem deixar as vossas redes sociais para as pessoas que nos acompanham também para passarem a seguir as vossas redes sociais. Madalena? Madalena Maquino, 33 LinkedIn, Madalena Maquino 33, Instagram, Madalena Maquino, TikTok, Facebook. Penso que seja, estou aqui, olha, é um acúmulo de redes, é um acúmulo de redes sociais, mas prontos, sigam lá, né? E caso alguém tenha, caso tenha suscitado algum interesse em fazer mentoria de técnica e de expressão, né? Eu estou lá também para responder. Isso, Isidro. E para já pode contar com um novo seguidor. E quizá se calhar depois algum dia surgir algumas ideias. Vamos aqui agregar valores um para com o outro, né? Isso aí. Bem, Isidro Vunge, ou seja, Isidro Antônio Vunge, Facebook. Quem quiser seguir estaria ou está convidado já nesse caso, e dizer que tem sempre coisas boas aí. E tenho também a minha página de notícias, que é a Easy News, uma página também versada mesmo a notícias. Não digo, eu não sou muito de, conforme já abordamos aqui, não, é notícias mesmo, ou seja, informações com verdade mesmo. Eu gosto de informar as pessoas, ou manter as pessoas informadas. Então podem seguir a página Easy News, Isidro Antônio Vunge, e a partir das minhas redes sociais, ou seja, pelo Facebook, eu normalmente publicito ou faço chegar as minhas agendas e as minhas atividades. Ok, também podem seguir as nossas redes sociais, que é Home Life TV Sede Estúdio, no Facebook, Instagram e YouTube. Desde já agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Espero que a conversa que tivemos aqui tenha moldado e agregado alguma coisa quanto aos valores morais e cívicos. E dizer que tudo começa dentro de nós. Se nós queremos ver uma sociedade melhor, temos de começar a fazê-la primeiro, antes de julgarmos, e prometemos voltar na próxima edição, e até mais. Até. Continuamos? Saímos? Eu queria falar. Foi.